cuidar do meu bem. Há perigo na esquina. Agora eu vou passar para a professora Linda, que vai continuar nos relatos, falando da sua experiência como, e o sinal está fechado para nós, aluna, que como somos ex-presa e como jovens. professora. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, queria destacar a importância da gente estar aqui reunido nessa mesa e agradecer a Daniele, a direção do departamento e da pós-graduação. Eu confesso para vocês que eu acho que a gente, à medida que o tempo passa, talvez vá olhando as coisas com outras lentes. E, assim, olhando para trás, a sensação que eu tenho é que eu acho que foi pior do que eu achava na época. Talvez porque quando a gente está numa corrida, o cansaço só aparece quando se termina. Embora não tenha propriamente terminado, né? Eu acho que os perigos do autoritarismo ainda persistem e, como falou a Daniele, nós costumamos esquecer que existe uma direita no Brasil que cada vez mais mostra a sua cara. Bom, eu queria destacar aqui um aspecto que eu acho muito relevante. Nós, talvez estejam faltando algumas pessoas que compartilharam nossa história diretamente. Uma ex-professora, que é a Maria Luísa Fontinelli, e uma ex-colega, que é a Rosa da Fonseca, que eu acompanhei de perto, porque a Rosa morava comigo na residência universitária. E a Maria Luísa foi professora da nossa turma. Eu não sei se foi da de vocês, né? Foi, agora eu esqueci de falar o nome dela. Bom, então, como a Simone destacou, no caso da Rosa da Fonseca, também no caso do Manuel e de outras pessoas, há um lado muito trágico da ditadura, inclusive de mortes, de torturas. Agora, o que eu queria salientar aqui é o lado, por assim dizer, né, citando Hannah Arendt, da banalidade do mal. Eu acho que esse depoimento da Simone foi muito interessante. Eu acho que nós aqui, o César e eu, compartilhamos também essa vivência do dia a dia de um regime autoritário, de uma ditadura. A incerteza, particularmente o arbítrio, essa questão que a Simone falou, era algo de repente você tem uma surpresa que algo que você não fez é punido e o que você fez não vem à tona. Eu, por exemplo, eu comecei minha militância quando eu era secundarista como trotskista. Quando eu entrei na universidade, havia tido um racha no partido, porque nós achávamos que não era radical o suficiente. Porque nós sempre queríamos assim, ir além do lugar onde a passeata devia parar, né, para acirrar as contradições e derrubar o capitalismo. Bom, então, eu tinha entrado no partido, tinha uma militância, e a prisão, né, que eu compartilhei com outros colegas, se deu porque um diretor da faculdade, na época, que era como se fosse um interventor, eu vou dizer o nome dele, João Alfredo de Souza Montenegro, historiador. Eu tenho, inclusive, uma certidão aqui, que eu vou até passar para a Comissão da Verdade, porque o motivo da nossa primeira prisão, né, todos fomos chamados, na verdade ninguém ficou preso, porque até a Polícia Federal achou absurda a acusação. Nós colocamos um jornal mural, com recortes do Jornal do Brasil, na época, sobre a Guerra do Vietnã, a passeata dos 100 mil, tudo que estava noticiado nos jornais de grande circulação. E o diretor mandou tirar. E nós, muito atrevidos, porque a gente tinha feito passeata e tudo, imagina, falar com o diretor não era nada.
E nós fomos tomar satisfação. Ele se sentiu acuado e houve por bem denunciar quem falou como subversivo. Isto é, acabar com a vida de 6 pessoas com as quais ele tinha se irritado. Bom, então, começou assim. Porque uma vez que você era chamado, depois disso eu fui chamada mais umas 4 vezes, não pude assumir a monitoria, porque havia uma seção do SNI aqui dentro da universidade. Eu fiz na reitoria, né, que funcionava. Eu fiz um concurso para monitora e o SNI desaconselhou a minha nomeação. Isso tudo, depois dessa vez que eu fui, nós, né, fomos chamados, tocando piano, como diz o povo, né, fichados os 12, tirado retrato de frente, de perfil, não sei o quê. E fomos liberados no mesmo dia. E uma pessoa que eu acho que merece ser lembrada aqui, assim como eu acho que quem praticou tortura ou delator deve ser lembrado, também devem ser lembradas as pessoas solidárias, como, por exemplo, a doutora Wanda Sidhu, que eu não sei nem de que ela vivia, porque ela pelo menos defendeu e nunca falou em honorários, nada disso. Ela nos acompanhou nessa primeira chamada à polícia. Bom, então, nós passamos a conviver com o medo de carregar livros de Marx, com a convivência de pessoas. De repente chega um estudante do Rio de Janeiro, mais velho, Elias, o nome dele. Era. Né? Não, Elias era professor. Era professor. O Elias foi professor. Foi professor? E a gente ficava pensando que ele era infiltrado. Então pronto, era esse. E era, né? Não sei. eu não digo sim nem não. Bom, o César sabe, né, César? Você conviver com isso. A gente tinha um colega de classe que era muito reacionário, o Almeida. Então, o medo de estar ali, né? Daquela pessoa poder ser o informante. E, bom, o que aconteceu com a nossa prisão? A faculdade era muito pequena, a gente tinha uma turma de 20 alunos, e de repente só tinha uns 10 na classe. E, assim, todo esse, vamos dizer assim, terror entre aspas, né? Porque, como a Simone falou, em comparação com quem ficou anos na cadeia e foi torturado, parece que essas coisas são pequenas, mas é justamente isso que eu queria falar, desse, como eu falei, né, dessa banalidade do mal. Bom, eu fui presa 10 dias, mas eu não sabia que iam ser 10 dias, podiam ser 2 anos. E a coisa que eu mais temia era um decreto, que todo mundo precisa ficar sabendo que existiu, chamado Decreto 477, que as pessoas acusadas de subversão, sem direito à defesa, iam sumariamente expulsas da faculdade e ficavam 3 anos sem poder se matricular numa faculdade pública ou privada. E esse era o meu maior pavor. Porque eu também, como a Simone escolheu antropologia, eu escolhi sociologia e adorava a minha faculdade. Então havia um terror muito grande, né, desse tipo de punição. E a prisão, quando eu fui chamada para depor, eu cheguei assim numa sala grande, estava todo mundo lá. Ana Maria Roland, que era aluna, já tem o olho grande, estava com o olho arregalado assim. E aí começa aquele interrogatório sobre o que eu não sabia. E assim, havia uma pressão muito grande para a delação, que era uma coisa também muito, muito incômoda, né? E, por exemplo, eu estava com um panfleto dentro da bolsa, mas ninguém revistou. Mas é como eu digo, o que eu sabia não
perguntavam sobre o que eu não sabia. E era uma época que a tortura, tanto quanto eu sei, ainda não era praticada sistematicamente no Ceará. Aí o que aconteceu? Depois desses 10 dias, nós, acho que não sei se a Tereza Helena foi também, né? A Teresa Helena ficou 9 meses. Nos aposentos dos oficiais do 23º Batalhão de Caçadores, eu vizinha a Simone. A gente acha que você olhava assim de longe, né, Simone? Ela não dava pra ver não, tava comunicado, eu não vi ninguém. Eu era doida pra ver alguém, só via Pois fada é. na minha frente. Tinha umas policiais femininas que ficavam todo dia. É. Não, eu te vi chorando no Dia das Mães. Ah, Dia das Mães. Foi. Eu ouvi, Meu não sei. aniversário de Eu Dia das sabia que você Na estava frente deles eu ali. nunca chorei, mas quando eu Vizinha. chegava, É. Dia das Mães, diga assim, o Daniel esperando, o Draulio esperando pelo presente, a mãe presa aqui. E os interrogatórios, eu me lembro que tinha essa coisa até pitoresca. E havia, assim, por exemplo, meus livros, comprados com muita dificuldade, porque a estudante é duro mesmo, levaram todos. E por incrível que pareça, depois devolveram. Devolveram todos. Ixi, os meus não devolveram não. Pois é. Ah, mas você era mais perigosa do que eu. Era doutrinado, Pois é. doutrinado em Moscou. Pois é. Bom, então o que aconteceu? Que eu acho que vale a pena lembrar um processo, né? Estou dando aqui um depoimento que também acompanha essas pequenas grandes crueldades que aconteceram, né? E é interessante, eu lembrei assim a visão de Foucault sobre disciplina. Porque o que acontece é que não só a repressão anula, proíbe, ela produz comportamento. Então, ela produz um comportamento de você estar sempre alerta. Uma tensão que eu vejo mais quando eu olho para trás e comparo com o que acontece hoje. De você ir para a rua, levar gás lacrimogêneo na cara e voltar para casa. Agora a barra já está começando a pesar mais. Mas tem advogado. E você ser presa, incomunicável, sem direito a habeas corpus. Acabaram com habeas corpus na época, né? Aí você começa a saber das coisas piores. A Rosa da Fonseca foi presa porque ela ousou, num debate na televisão, com o ministro Jarbas Passarinho, dizer que a comida do restaurante universitário era ruim, que as verbas para a universidade estavam diminuindo, ao contrário do que o ministro da Educação dizia. E então, assim como foram me buscar às 6h30 da manhã, ou ia bem cedinho, ou então ia no meio da noite, dependendo da periculosidade, foram buscar a Rosa. E a Rosa conseguiu sair pulando o muro dos quintais. Mas acabou se apresentando, inclusive o Paulo Eupídio foi com ela. Porque a vida da clandestinidade, o futuro era ir embora, do Brasil ia morrer, né? Mas aí acabou que ela foi muito torturada, ficou 2 anos, e nós ficamos sabendo. A gente, quando ela foi para o presídio Aurimor, a gente organizou uma visita. E assim, tinha colegas que não iam, mas mostravam a solidariedade, mandando produtos de higiene, e, enfim. Mas isso ela já estava na cadeia, já tinha acabado o período de tortura, né? E, bom, nessa época que levaram a Rosa, vieram me buscar também. Aí já começou, queriam saber por que eu tinha sido presa da outra vez. E o que eu sabia sobre a Rosa, Zilene, Maria Francisca, todas que eram colegas de classe, e a gente trabalhava em grupo e todo mundo tinha o telefone de todo mundo. E então eu fui muito pressionada nessa época, e foi uma coisa também, para mim, foi muito dolorosa, porque era assim, ou você fala ou nunca mais você arruma um emprego na vida. Eu não falei, mas eu não fui torturada.
E eu não sei o que teria acontecido se eu fosse torturada. Eu não passo julgamento de ninguém que falou porque foi torturado. Tortura é assim, bem dizer, eu acho, né? Pelo contato que eu tive com as pessoas, que eu não fui torturada, já li muito sobre o assunto, que é uma coisa que me impressiona muito. Quando você vai assaltar, todo mundo diz assim, eu não vou reagir. Mas você não sabe como você vai reagir. O que se pode fazer é resistir o mais possível. Eu, a minha maneira, é resistir, né? Vou viver com esse terror de não arranjar emprego. Bom, aí fui fazer mestrado no Rio de Janeiro. Estava eu escrevendo a minha dissertação, lá veio meu orientador. Linda, vieram os senhores com cara de polícia lhe procurar. Eu digo, vale-me Nossa Senhora, por quê? Porque essa altura eu já não estava nem no movimento estudantil. Essa altura eu já estava um pouco hippie, assim, ouvindo rock, já não participava mais. Mas a gente encontrava as pessoas, né? Eu tinha duas amigas que tinham sido torturadas e tinham sido estupradas na cadeia. E depois de estupradas, elas assinaram qualquer coisa que deram. E eu não as condeno. Bom, então, aí eu vim para cá. Inclusive, até eu correndo para pegar um ônibus, eu acho que eu já estava muito apavorada para ir embora. Eu quebrei a perna. Aí viajei com o perno quebrado e tudo, vim para cá. Depois, aí não aconteceu mais nada. Mas você não sabe que não vai acontecer mais nada, né? Na época de secundarista, de trotskista, minha grande amiga era a Vera. Verinha, não me lembro mais o nome dela, né? A Verinha ficou na clandestinidade, ela era casada com Mário Albuquerque, né, que hoje está aqui. E foi trocada pelo embaixador americano, lá no Rio. E a gente ficava, eu soube que saiu no jornal, né? Foi o primeiro sequestro, né? Bom, e você vai encontrando as pessoas das suas amizades e da sua família. Inclusive a minha história e meu contato com a ditadura começou quando eu era ainda menina, perguntando para o meu pai o que era reforma agrária, e o meu tio, José de Moura Beleza, era líder sindical, foi para Fernando de Noronha. E vai aparecer vivo? Ele foi com Miguel Arraes também, deve ter conhecido teu pai por lá. Mas voltou demitido do Banco do Brasil. Com família, filho, minhas primas adolescentes foram embora para São Paulo. Aí a gente fica sabendo que as meninas passaram um mês trancadas chorando no quarto. Elas chorando lá e eu chorando aqui, porque as primas tinham ido embora. Bom, e aí vai essa história. Lá no Rio, no mestrado, meu ex-marido, que eu conheci lá, tinha sido preso em Vitória e levado para São Paulo, para a Operação Bandeirantes, aonde ele ouvia as torturas. Ele pessoalmente não foi torturado. Havia uma certa diretriz, que eu penso que havia alguma coisa, entre quem era ligado a grupos que tinham pegado em armas. Alguns, eu acho que até o do grupo da Rosa aqui, não tinha acontecido isso não. Mas foi uma prisão, foram todos depois para o exílio ou para a clandestinidade. E como eu digo, a gente que foi tocando a vida, apesar dos pesares, eu fiz mestrado. Quando terminei o mestrado, estava no Rio. Consegui um emprego na Secretaria de Planejamento. E aí passava pelo SNI. E aí, será que eu vou nomeada? Por sorte, eu acho que nesse tempo não tinha internet, não tinha nada informatizado. Eu acho que a polícia lá do SNI, lá do Rio, não se comunicou com o daqui, que eu devia ser peixe miúdo na época, e eu consegui
o trabalho, né? Mas assim, foram anos de muito medo, de muita ansiedade, de muita até desconfiança com as pessoas que a gente não conhecia muito bem, né? E você convivendo no dia a dia também com as pessoas que estavam absolutamente alienadas. Que essa época foi a época do milagre do Brasil Grande, ame-o ou deixe-o, na Copa do Mundo. Todo mundo dividido se podia torcer pelo Brasil ou não. Quando o Brasil fazia um gol, a gente, aí parava e dizia, poxa, instrumento da ditadura militar para a propaganda. E, bom, ainda estava no governo. Tivemos também grandes alegrias e grandes surpresas boas, como foi a vitória da oposição. Hoje em dia, quando a gente olha assim a oposição da época, dá até uma tristeza. Mas era o Paz de Andrade, por exemplo, e o MDB na época, no Maranhão, quase não tinha candidato. E por poucos votos brancos e nulos não ganharam. Bom, aí o que é que o Geisel fez? Um decreto para não ter mais propaganda na televisão. Agora, aí chegou uma crise em que a legitimidade do governo foi se corroendo porque, primeiro, acabou o milagre, entrou-se em crise econômica, começaram a haver dissidências internas, né? O Geisel demitiu o ministro Silvio Frota, depois houve o assassinato do Herzog, depois no Manuel Filho, o Geisel demitiu o Silvio Frota. Aí a coisa começou a enfraquecer por dentro. O Geisel falou de uma descompressão. Quando veio o governo Figueiredo, isso está na tese da Daniele, né? Mas eu queria só destacar esses pontos para trazer assim para uma experiência mais subjetiva, que eu acho que é um ponto, inclusive, que até foi a Helena Serra Azul, que foi uma das vítimas da ditadura, que conversando comigo me fez atentar para esse ponto. Ele disse, Linda, é preciso que as pessoas saibam o que foram essas relativamente pequenas ações de terror do dia a dia, né? Que nos, vou dizer assim, corroíam a vida, na verdade. E eu acho assim, eu posso dizer que eu fui retomando a vida política na medida em que começou a haver movimento pela anistia, assim, a questão do medo da morte na tortura foi diminuindo, né? Até que, para mim, eu diria como um marco dessa história, eu estava fazendo doutorado nos Estados Unidos, acompanhei o movimento pela Direta Já. E vim fazer trabalho de campo aqui e tive a emoção de estar na concentração, teve 1 milhão de pessoas na Candelária. Aí tinha gente perto de mim que estava morrendo de medo. Eu digo, menina, eu não estou não. Não estou não. Para quem estava nas passeadas lá com a polícia, com gás lacrimogêneo, nessa época o governo já não tinha legitimidade para fazer esse tipo de repressão. Houve uma coisa boa que eu acho que depois se tornou ruim, que foi essa aliança entre diferentes forças, que talvez tenha sido uma coisa muito ruim, porque todo mundo era contra a ditadura, né? E muitas pessoas que eram, eu vejo até no jornal O Povo, Mauro Benevides está dando uma entrevista, que ele era do MDB, né? Então houve essa cisão e eu acho que isso prejudicou muito a nossa vida política, olhando, né, retrospectivamente. Na época a unidade era muito bonita, né? Mas isso depois vai trazer problemas, né?
Bom, teve antes do movimento Direta Já, que eu participei, eu voltei para o Rio para fazer pesquisa de campo, em 82, quando vários governadores de esquerda ganharam a eleição. Um deles foi o Leonel Brizola. E a posse do Brizola, com toda a polícia militar fazendo continência com o Brizola. Aquilo para mim assim foi uma maravilha, né? Eu não acreditava. E até hoje eu acho que os jovens, talvez, quem não viveu naquela época, toma a liberdade de expressão, a liberdade de organização como algo muito fácil, algo que é dado, né? E eu até digo, gente, tem gás lacrimogêneo nessas passeatas, mas a gente não está com medo de sair, ficar incomunicável 2 anos, ser torturado e morrer. Quer dizer, é a hora realmente em que cabem protestos. Cabem não, que você não precisa morrer de medo para fazer um protesto. Não, felizmente esses protestos ecoaram. Porque até então eu ficava muito frustrada de ver meus alunos se digladiando, um PCdoB, não sei o quê, brigando pela direção do diretório, se a corrente disso, se a corrente daquilo, e eu não via o movimento nas ruas. Eu não via uma verdadeira oposição. Que eu acho que, felizmente, isso está ocorrendo agora em novos moldes, não é já foi tema aqui de outras mesas, mas é muito importante a gente lembrar do passado e pensar que isso não se apagou, né? Tanto essa reação das pessoas na rua é uma reação muito positiva, mas a marcha da família com Deus é preocupante. Essa, de tão ridícula, atraiu poucas pessoas, mas tem movimentos que não são tão ridículos, né? Isso tudo eu acho que é muito oportuno a gente fazer essa reflexão quando ainda tem pessoas que dão depoimento. Num caderno especial do jornal O Povo, vai ouvir o general Torres de Mello para dizer que nunca teve tortura. Que há quem ache a ditadura boa, porque cresceu, porque tinha ordem, blá, blá, blá. Eu acho menos grave do que negar esse terrorismo da ditadura, não é? E esconder de uma certa forma, porque a nossa reação a esses fatos, né, a maneira como tudo isso tem sido tratado pelas comissões de reparação e tal, ainda é muito tímida, para dizer o mínimo, né? Agora, durante muito tempo, só para terminar, né, como eu comecei, trazendo essa perspectiva com uma visão subjetiva. Eu passei muito tempo querendo denunciar o professor João Alfredo de Souza Montenegro. Depois eu fiquei pensando assim, passou, ele está velho. Depois tem um piripaque aí, morre de coração. Já faleceu, né? Pois é, faleceu antes que eu já tinha tomado a decisão, né? Eu acho que eu não vou pedir reparação. Respeito quem pede. Respeito quem não pede, como foi o caso da Rosa. Agora, eu acho que o que precisa não é só, pelo menos, porque há casos e casos, né? Há casos, aí meus relacionamentos pessoais continuam. A minha afilhada casou-se com um filho de um ferroviário que foi tão torturado que perdeu o juízo. E era muito pobre.
Então, felizmente, ganhou a indenização para a família ter uma casa para morar. Agora, o que eu acho que precisa mesmo são reparações morais. Essa me incomoda muitíssimo, que ainda tenha gente dizer que não houve tortura e isso ficar por isso mesmo. Eu gostaria de um pedido formal de desculpas, porque as pessoas não puderam assumir seus trabalhos. Eu não pude assumir minha monitoria. Para mim, em termos financeiros, não significaria muito, né? Mas significaria em termos de reconhecimento. Que isso um dia aconteceu. Que uma professora como a Simone passou 2 anos sem poder assumir. Houve casos também de quem fez concurso depois e não pôde assumir. Então, eu não sei como seria exatamente, né, a propósito desses 50 anos, me entristece muito, assim como me entristeceu quando eu fui ao Chile e vi muito poucos eventos sobre os 40 anos, são 40 anos, né, do golpe e da morte do Salvador Allende. Eu acho que essas coisas a gente precisa de uma catarse. Aliás, eu passei muito tempo sem querer falar no assunto, sem gostar de falar no assunto. E até eu me perguntava assim, poxa, não foi tão ruim assim para mim, né? Não foi torturada, não perdi emprego. Mas eu fiquei com aquela, não sei nem como é que dizer, sabe? Um pouco assim, como quem fica engasgada, ou quando fica aquele espinho assim, bem pequenininho, mas que incomoda a beça e a gente não sabe como é que vai tirar. E às vezes precisa de uma agulha que dói mais para tirar o espinho do que o próprio espinho. Então, numa pequena escala, eu acho muito importante que tenham eventos como esse, e eu acho que, espero que eles se multipliquem, que haja mais debates. Eu acho, por exemplo, que a nossa associação, a Dulce, devia fazer um evento, e deveriam ser eventos, inclusive, mais longos, né? Agora, o fato de não se ter esses eventos com mais marcas, assim como no Chile, expressa também uma situação de conjuntura muito maior. O pouco apoio que a Comissão da Verdade está recebendo, as ameaças dos generais que não querem nem que falem mal deles, né? Então eu acho que isso tudo tem que ser pensado. Eu não tenho nem sugestões para dar, porque a essa altura, tanto as memórias do passado, como a maneira como essas memórias chegaram no presente, ainda são muito difíceis para mim, né? Bom, então é isso que eu gostaria de dizer, e dizer que, apesar de tudo, o que lavou minha alma e me fez acreditar na política novamente foram as manifestações de junho de 2013. E espero que elas voltem. Muito obrigada. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, cantando.